Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Camila Pavanelli e estou aqui então para continuar a nossa aula de LDB. Bom, na aula anterior nós vimos aí sobre a educação, os princípios e os fins da educação nacional, o direito à educação e o dever de educar, e a nossa aula agora vai ser sobre a organização da educação nacional. Eu trouxe só esse ponto para a gente discutir hoje, para a gente compreender melhor como a LDB vai organizar a educação nacional. Então, a gente vai compreender o que compete à União, aos estados, aos municípios, aos docentes, às instituições de ensino, tranquilo? Então, nós temos aí, da organização da educação nacional, nós temos o artigo 8, que vai falar o seguinte, A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, vamos grifar, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Então, o primeiro ponto que a gente vai começar estudando vai ser falar sobre a União. Quem que é a União, gente? A União é o governo federal. Então, ela vai possuir algumas atribuições, algumas funções que a gente vai descobrir, então, quais são. Então, caberá à União a coordenação política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo uma função. Qual é a função, então, da União? A função normativa, redistributiva, supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Quando a gente fala aí, então, de uma função redistributiva, o que isso quer dizer? Que a União ela vai recolher aí os recursos financeiros através de impostos. Recolheu, ela vai fazer o quê? Ela vai distribuir novamente para as áreas. Quando fala nessa questão supletiva, qual que é o papel da União? Então, por exemplo, há alguns estados e municípios que elas não têm aí recursos o suficientes para ofertar uma educação de qualidade, então a União vem, pega a verba e distribui essa verba que visa, então, que esses municípios e estados atinjam pelo menos o padrão mínimo de qualidade. Então, ela vai dar mais recursos, certo? Para que ela consiga aí ofertar uma educação de qualidade. Então, essas funções distributiva e supletiva, gente, são para garantir a equalização de oportunidades educacionais. Essa questão de recursos financeiros é um tema aí bem desafiador, está sempre em pautas educacionais, Então, recentemente aí nós tivemos toda uma mobilização em relação à votação ao Fundeb. Mas a LDB ela vai trazer, então, aí tópicos específicos sobre recursos, que aí a gente vai discutir aí um pouco para frente. Bom, dando continuidade, os sistemas de ensino vão ter a liberdade de organização nos termos dessa lei. No artigo 9, então, a gente vai encontrar, qual que é a responsabilidade da União, A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Ensino, o PNE, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Ela também tem a responsabilidade de organizar, de manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos demais instituições do território. Então, por exemplo, ela vai organizar, manter e desenvolver os órgãos, os institutos federais, as universidades federais, e ela vai acompanhar aí as demais instituições do nosso território. Então, ela vai prestar assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, que é a educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, exercendo sua função que a gente falou, redistributiva e supletiva. Bom, caminhando então, outro papel da União é estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e médio, que vão nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então, a gente pode pensar aí na famosíssima e tão discutida BNCC,
Outro ponto, estabelecer em colaboração com os estados, o Distrito Federal, os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento da educação básica na educação superior de alunos com altas habilidades. Bom, só voltando aqui nessa parte, né, que vai nortear os currículos. Gente, quando a gente pensa na BNCC, né, quem que fez a BNCC? Foi os estados? Foi o município? Não, foi o governo federal, né, que trouxe aí uma base comum para todo o território brasileiro. Então, a gente tem a base nacional comum, que ela vai fazer o quê? Ela norteia quem? Os currículos. Então, se ela norteia os currículos, então a gente vai ter os currículos agora reformulados em cima da Base Nacional Comum Curricular, que depois vai parar lá na escola. Então, na escola nós estamos reorganizando o PPP, né, o Projeto Político Pedagógico da Escola, e que esse Projeto Político Pedagógico da Escola, ele vai influenciar quem? Os nossos planos de ensino. Tranquilo? Então, só um ponto a mais aí nessa discussão. Voltando aqui, ó, nós temos que cabe à União coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação, né? Então, ela que vai fazer as coletas de dados. Então, por exemplo, nós temos aí o IDEB. Deixa eu marcar aqui para vocês. Outro ponto, assegurar o processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior. Olha, um ponto, né, gente, não tem avaliação de rendimento escolar na educação infantil, então, se caso cair na sua prova, já elimine de cara, né, nem termine de ler a questão, porque não tem uma avaliação de rendimento escolar para a educação infantil. Em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e melhoria na qualidade de ensino. Então, gente, nós temos aí o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é um conjunto de avaliações externas que realiza diagnóstico da educação básica e de fatores que podem interferir no aprendizado do estudante, né? Temos, por exemplo, o ANO, a Avaliação Nacional da Alfabetização, temos o Enem. E essas questões de avaliação a gente discute, então, no tópico referente a isso. Bom, dando continuidade, o que nós temos na LDB, né? Qual é a função aí da União ainda? Assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidades sobre este nível de ensino. Então, ó, aqui nós vamos ter, por exemplo, os SINAES, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, né? Que tem o objetivo de avaliar essas instituições, os cursos, o desempenho dos estudantes. E essa avaliação ela vai girar em torno aí de 3 aspectos, né? Que é o ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, a gestão, o corpo docente, as instalações, né? Então, é isso que essas avaliações vão avaliar, tá? Outro ponto da União é autorizar e reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior, estabelecimento de ensino. Temos aí também, como papel da União, né, na estrutura educacional, vai ter o Conselho Nacional de Educação, né, que tem a função normativa e de supervisão de atividades permanentes. Temos para o cumprimento dos dispostos do 5º ao 9º, então vai ser desde coletar, analisar, disseminar, até autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar. A União vai ter acesso a todos esses dados, né, que são informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Não tem como a União coletar, disseminar dados e informações ou autorizar, reconhecer se ela não tiver acesso a todos os dados. Tranquilo? E por fim aí, dessa discussão da União, né, quais são as responsabilidades da União, nós temos aí que as atribuições constantes do inciso 9 poderão ser delegadas ao Estado e ao Distrito Federal desde que mantenham instituições de educação superior. Ah, então o que é isso?
Nós não temos aqui, ó, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos de instituição de educação superior e estabelecimentos do seu sistema de ensino. Poderão ser delegados aos estados e ao Distrito Federal. Então, um exemplo, no estado de São Paulo, nós temos aí a USP, a Unesp e a Unicamp, que são universidades estaduais. Então, essas atribuições podem ser delegadas ao estado de São Paulo fazer isso. Tranquilo? Então, em relação à União, as responsabilidades da União, é isso. Agora, então, a gente vai pensar quais são as responsabilidades do Estado. Então, no artigo 10 aí, nós vamos encontrar os estados, que vai falar o quê? Os estados incumbir-se de... Agora, então, nós vamos pensar sobre os estados, né? Quais são as responsabilidades dos estados na organização da educação nacional? No artigo 10, nós vamos encontrar, então, que os estados incumbir-se-ão de organizar, manter e desenvolver os órgãos de instituições oficiais dos seus sistemas de ensinos, ou seja, esses estados são responsáveis pelas escolas estaduais. Definir, né, com os municípios formas de colaboração na oferta do ensino fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das responsabilidades de acordo com a população a ser atendida e os recursos financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do poder público. Então, um exemplo que eu trouxe para vocês. Na minha cidade, né, São José do Rio Preto, até algum tempo atrás, era de responsabilidade do Estado algumas escolas de ensino fundamental 1, ou seja, escolas que atendiam, né, crianças de 1º ao 5º ano. Agora, essas escolas passaram a ser municipalizadas, ou seja, passou a ser responsabilidade do nosso município a oferta dessa etapa de ensino, né? Então, tinha já outras escolas municipais de ensino fundamental 1, porém também tinham as escolas que eram aí do estado, né? E agora municipalizou, né? Foi aí, então, de acordo com os recursos financeiros da nossa cidade. Bom, caminhando aí temos elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando as suas ações e as de seus municípios, autorizar, reconhecer e credenciar e supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior, estabelecimentos do seu sistema de ensino. Foi aquilo que eu disse anteriormente sobre, por exemplo, a USP, né? Temos aí que é a responsabilidade do Estado, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Foi o que eu disse anteriormente para vocês sobre a USP, Unesp e Unicamp, que é de responsabilidade aí do governo estadual. Também tem como responsabilidade o Estado baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, assegurar, anotem isso daí, que isso daí pode cair, hein? Assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem, respeitado o disposto do artigo 38 dessa lei. Então, gente, ele assegura o ensino fundamental, mas ele vai oferecer com prioridade o ensino médio. Cai naquilo que eu disse anteriormente para vocês, né? Tinha o ensino fundamental em São José do Rio Preto, né, em relação, né, assegurada aí pelo Estado, né, que agora passou ao município, porém não tinha escolas aqui na minha cidade que o ensino médio era de responsabilidade do município. Não tem. Por quê? Porque a responsabilidade do ensino médio é do Estado. Tranquilo? Outro ponto aí que nós temos de responsabilidade é assumir o transporte escolar dos alunos da rede estadual. Bom, no parágrafo único vai falar então sobre o Distrito Federal. Afinal de contas, onde que entra o Distrito Federal nisso tudo? Né? O que o Distrito Federal vai ter que seguir? Ele vai seguir as competências referentes aos estados e aos municípios. Então, se cair aí que o Distrito Federal, né, ele segue as competências da União, está errado. Ele vai seguir as competências que se referem aos estados e aos municípios.
E vamos continuando, então, vamos agora ver as responsabilidades do município, né? Então, no artigo 11, nós vamos encontrar que os municípios incumbir-se-ão de organizar e manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do seu sistema de ensino, integrando as políticas e planos educacionais da União e dos Estados, exercer aí de forma redistributiva em relação às suas escolas, ou seja, ela vai arrecadar aí através de impostos, por exemplo, e vai depois redistribuir isso, né, entre as escolas. Ela vai baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Entra naquele mesmo caso. Ah, mas por que complementar? Porque ela vai seguir aí a lei nacional, a lei estadual e vai complementar, né, aquilo que já existe de acordo com a sua necessidade. Ela também vai autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de ensino. Mas para isso, ó, presta atenção, ela vai poder autorizar, credenciar, supervisionar se ela tiver um sistema de ensino. Se ela não tiver, ela não tem esse poder. Outro ponto, né? O que cabe ao município? Presta atenção, hein? Oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e vamos aqui circular, com prioridade. O que ela vai ofertar com prioridade aí? O ensino fundamental. Vai ser permitida a atuação aí em outros níveis de ensino somente quando estiverem atendida plenamente as necessidades de sua área competente e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, mas o município pode ofertar ensino médio? Opa, se pode. Mas para isso, para que ela consiga ofertar isso, ela vai ter que ter atendido plenamente, lindamente a educação infantil e o ensino fundamental e aí ter dinheiro suficiente, então, para poder também ofertar aí o ensino médio, né? Então, ponto, lembram? Estado oferta com prioridade o ensino médio, município oferta com prioridade o ensino fundamental. E claro que a gente não vê o Estado ofertando, por exemplo, as creches e as pré-escolas, né? Então fica a cargo do município. Assim como o Estado, né, os municípios também têm que assumir o transporte escolar, né, dos alunos da rede municipal. Bom, no parágrafo único a gente encontra que os municípios eles podem aí ainda se integrar ao sistema estadual de ensino ou compor com ele um sistema único da educação básica. Agora nós vamos começar a ver, então, no artigo 12, o que cabe aos estabelecimentos de ensino, né? O que cabe às escolas, né? Então, vamos lá, no artigo 12 nós temos estabelecimentos de ensino respeitado as normas comuns e as do seu sistema de ensino terão a incumbência de elaborar e executar a proposta pedagógica. Então, ó, o projeto político-pedagógico da escola não vem, por exemplo, da Secretaria Municipal de Educação, ele é elaborado e executado dentro das unidades escolares. Aí, né, o gestor da unidade escolar vai administrar o seu pessoal e seus recursos materiais financeiros, não vai ser nem eu, docente, que vou fazer isso, nem as famílias, e nem a secretária da Educação, vai ser quem? O gestor da unidade escolar. Vai assegurar o cumprimento de dias letivos e hora-aula estabelecida. Então, nós seguimos um calendário escolar que é feito, é submetido à Secretaria Municipal de Educação, que nós temos um calendário que nós seguimos aí, que nesse calendário tem os dias letivos, a quantidade de horas, nós temos anotado, por exemplo, as reuniões, os dias, né, de eventos da escola, então é tudo organizado nesse calendário que nós seguimos aí, que aí cabe à escola, ao gestor da escola, assegurar o cumprimento dos dias letivos. Bom, aqui eu repeti, então vamos desconsiderar. Temos aí também que a escola ela deve velar pelo cumprimento do plano de trabalho de cada docente, né? Então, cabe ao gestor aí velar por esse cumprimento do nosso plano de trabalho, promover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Também cabe à escola aí articular-se com as famílias e a comunidade, criando processo de integração da sociedade com a escola. Então, isso não cabe
ao Estado, não cabe à secretária da Educação fazer isso, né? Quem faz isso, então, articular-se com a família e com a comunidade é o papel da escola. A escola também tem a responsabilidade de informar os pais responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como e sobre a execução da sua proposta pedagógica. Um ponto aí também importante que cabe à escola informar pai e mãe, repito, pai e mãe, conviventes ou não com os seus filhos, e se for o caso, os responsáveis legais sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica da escola. Então, a escola vai esconder de um pai que o filho não mora junto, sobre a frequência desse aluno, sobre o rendimento desse aluno, ela não vai falar porque não convive junto? Não, ela tem que informar. Bom, notificar aí o Conselho Tutelar do município em relação aos alunos que apresentem aí a quantidade de falta acima de 30% do percentual permitido por lei. Qual que é esse percentual permitido por lei, gente? É 25%, certo? Antes era 50%, essas quantidades de falta aqui era 50%. Agora, né, em 2019, passou-se a ser 30%. Então, ó, o permitido por lei é 25%. Anotem isso, é 25%. Nós temos 200 dias letivos. 25% de 200 dias letivos vai dar 50 dias que esse aluno pode faltar. Dentro desses 50%, quando der acima de 30% que esse aluno está faltando, tem que se notificar o Conselho Tutelar do município. Tudo bem? Outro ponto aí, uma lei que entrou em 2018, que eu achei ótimo, excelente, muito bom, que é a lei que dá a responsabilidade da escola de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, né, o bullying, no âmbito da escola. Gente, por que isso é importante, é interessante? O bullying, né, as pessoas fazem bullying. Uma criança vai fazer um bullying com o adulto? Não, a criança faz bullying com a criança da mesma faixa etária, né, com os seus pares. E aonde estão os pares das crianças, desses alunos, desses jovens? Estão dentro da escola. É lá que eles vão encontrar a maior parte aí do seu convívio de pares, é na escola. Então, a escola ela tem um papel fundamental nisso. Por quê? A escola é uma das responsáveis, por exemplo, pela formação moral desse aluno. Então, se o bullying ele é a ausência de um conteúdo moral, na escola, onde isso ocorre com maior incidência, porque é onde se encontram os seus pares, ela precisa encontrar um momento de formação para esse conteúdo, que também faz parte aí da escola, formar moralmente esses alunos. Ah, mas Camila, a escola também tem essa responsabilidade, mesmo que implicitamente a escola tenha responsabilidade nessa formação. Tudo bem? Então, super bacana. Importante saber que essa lei ela é recente, de 2018, né? Então, tá aí como responsabilidade da escola. E também, que entrou em 2018, pela mesma lei, estabelecer as ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Além disso, entrou aí uma lei em 2019 que vai falar que é responsabilidade da escola também promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso ou dependência de drogas. E caminhando aí, para você então que agora vai prestar concurso para ser professor, fique atento aí o que é da nossa alçada, o que é da nossa responsabilidade. E é muito importante a gente ter conhecimento daquilo que é as nossas funções. Bom, no artigo 13, então, nós vamos encontrar as responsabilidades dos professores. O que é de responsabilidade nossa? Primeiro, participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, nós participamos dessa elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Elaborar e cumprir o plano de trabalho segundo a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, não vai vir da gestão, não vai vir da Secretaria Municipal de Educação o nosso plano de trabalho. Quem vai elaborar e quem vai cumprir, né, seremos nós.
E esse plano, né, ele tem que ser feito, realizado e cumprido em cima daquilo que a gente planejou aqui, ó. Nós não planejamos aí, participando da elaboração da proposta da escola? Então, essa proposta, ela vai ser executada e elaborada a partir do nosso plano de trabalho. Zelar pela aprendizagem dos alunos, não preciso nem falar o porquê. Estabelecer estratégia de recuperação para os alunos de menor rendimento. Então, a escola, ela faz o quê? Ela oferta meios para que isso ocorra, mas quem vai estabelecer as estratégias para esse aluno se recuperar seremos nós, professores. Ministrar os dias letivos e horas-aulas estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, avaliação e ao desenvolvimento profissional. Então, por exemplo, nós participamos de hora de estudo, de momentos que nós temos horário para preparar os nossos materiais, de formação continuada, né? E colaborar com as atividades de articulação das famílias e da comunidade junto com a escola. Novamente, a escola vai criar meios para que isso ocorra e nós, professores, temos que colaborar para que isso aconteça, essa articulação com as famílias e a comunidade. Continuando aí, então, esse tópico da organização da educação nacional, nós temos aí o artigo 14, quando pensamos aí no artigo 14, vamos lembrar da gestão democrática, certo? Gestão democrática, ela também é voltada aí na LDB para o ensino privado? Não, né? Apenas para quem? Para o ensino público. Então, ó, os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática do ensino público na educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios, né? Então, quais são os princípios aí da gestão democrática? A participação de todos os profissionais da educação na elaboração desse projeto político-pedagógico da escola, a participação das comunidades escolar e local de conselhos escolares ou equivalentes. Então, ó, um exemplo básico aí sobre os conselhos escolares. Então, a instituição de ensino, ela tem aí um conselho, e esse conselho, por exemplo, vai ser convocado para discutir sobre a festa junina que vai ocorrer na escola, né? O que vai precisar, como que vai ser, para onde que vai ser destinado esse dinheiro arrecadado nessa festa junina, por exemplo. Temos aí, continuando, no artigo 15, o sistema de ensino vai assegurar as unidades escolares públicas de educação básica que os integram, progressivos graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais de direito financeiro público. Então, as instituições de ensino federal, estadual, municipal vão ter aí graus de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nas suas instituições. Agora, a gente vai compreender um pouco o que faz parte de um sistema de ensino federal, municipal e estadual. Então, no artigo 16, a gente tem aí o Sistema Federal de Ensino, que compreende o quê? As instituições de ensino mantidas pela União, então, os institutos federais, por exemplo, as universidades federais, as instituições de ensino superior mantidas pela iniciativa privada, então, as universidades privadas, as faculdades privadas, elas são, então, submetidas a esse ensino federal de ensino e os órgãos federais de educação, né? O MEC, por exemplo, o Conselho Nacional de Educação e dentre outros. No artigo 17, então, nós vamos encontrar sobre o sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal, né? O que fazem parte disso? As instituições de ensino mantidas respectivamente pelo Poder Público Estadual e Distrito Federal, né? As escolas estaduais aí, as instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público Municipal. Então, se caso o município ele oferta aí uma universidade, ela vai ser submetida a esse sistema de ensino. As instituições de ensino fundamental e médio, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, as escolas particulares aí de ensino fundamental e médio, né, são submetidas a esse sistema de ensino.
os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, respectivamente. Então, as secretarias estaduais, o Conselho Estadual. Bom, aqui no parágrafo único a gente tem algo que é específico aí do Distrito Federal, que vai falar o quê? Que as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada integram seu sistema de ensino. Então, diferentemente, por exemplo, das escolas municipais de educação infantil particular, o Distrito Federal, essas escolas privadas, elas vão ser submetidas ao sistema de ensino dos estados e do Distrito Federal. Por exemplo, agora vai ficar um pouco mais claro, ó, no artigo 18, né? Os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições de ensino fundamental, médio e educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Nós temos aí, ó, as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, quem vai reger sobre as instituições de educação infantil privada, particular aí, vai ser os sistemas municipais de ensino, diferente lá do Distrito Federal, que é da iniciativa privada, fica a cargo aí, submetido ao sistema de ensino estadual. Bom, e para finalizar, então, essa nossa aula, nós temos aí o artigo 19, que vai falar que as instituições de ensino dos diferentes níveis classificam nas seguintes categorias administrativas: as públicas, privadas, comunitárias. Então, o que nós temos? As públicas são entendidas, as que são criadas ou incorporadas, mantidas aí pelo poder público, né? Então, é financiado aí pelo poder público. As privadas são entendidas, as mantidas e administradas por pessoas físicas, jurídicas de direito privado. E temos aí as comunitárias na forma de lei. As instituições de ensino a que se refere, então, ao inciso 2 e 3, né, as privadas e comunitárias, podem qualificar-se como confessionais, né, atendidas à orientação confessional e ideologia específica, e as instituições de ensino também privada e comunitária podem ser certificadas como filantrópicas. Então, galera, a aulinha finalizada sobre a organização da educação nacional, né, mais uma parte aí da LDB. Vou pausar esse vídeo, né, como eu disse para vocês, agora a gente vai começando a relacionar aí com o que o edital de vocês estão pedindo, né? E depois eu venho aí com o próximo tópico da LDB. Se você chegou até o fim dessa aula, né? Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até mais, gente. Tchau, tchau!